essa resposta para Deus. Eu tenho entendido isso, igreja, tem uma coisa muito boa. Não é sobre pregar, não é sobre tocar, não é sobre cantar, mas é sobre você ser usado por Deus. E não existe coisa melhor no mundo do que você ser usado por Deus. Talvez você não viveu o melhor prazer da sua vida ainda, porque você ainda não foi usado por Deus. Mas a partir do momento que você começar a ser usado por Deus, você vai ver como será tudo diferente. Sabe, é você poder ministrar na vida de alguém, essa pessoa ser curada, essa pessoa ser liberta, essa pessoa ela evoluir, ela crescer. É você profetizar prosperidade na vida de alguém. Às vezes você não tem nada e essa pessoa começar a prosperar porque Deus ele ativou, Deus ele colocou uma palavra no seu coração e você lançou ela. Então não é sobre apenas ser crente, não é apenas sobre vir à igreja, não é apenas sobre ter um cargo, mas é sobre ser usado por Deus. Você já foi usado por Deus? Me fala. Tem anseio por isso? Quando você é usado por Deus, você tem uma satisfação tão grande. O ápice de dopamina que é liberado no seu cérebro, que é uma substância que é responsável pelos nossos prazeres, é um absurdo. É por isso que o cara fica tão doido, ele vai para o monte tanto tempo para poder ser usado por Deus. Não é porque apenas ele quer dar uma mensagem, não, é porque naquele momento a satisfação é tão grande, é tão imensa, o seu corpo treme, o seu corpo ele fica cheio de alegria. É por isso que vale a pena você ser perseguido, é por isso que vale a pena você ser mal falado, é por isso que vale a pena você receber repreensão. É para que você possa ser alguém que Deus ele possa contar. Amém? Agora o problema é quando você não está sendo perseguido e você acha que está sendo perseguido e começa a perseguir com a ideia que você está sendo perseguido. Então tome cuidado esses dias. Você é um perseguidor ou você está sendo perseguido? Se você está sendo perseguido, quer dizer que você está próximo e perto do caminho que Jesus ele gostaria que você estivesse. Tem um pregador chamado D.L. Moody, John Wesley, não lembro agora, o nome fugiu da minha cabeça aqui, que ele saía para pregar em cima do seu jumento, e ali na medida que ele passava muito tempo, ele não recebia nenhum confronto. Na medida que se passava muito tempo, ele não recebia nenhuma retaliação. John Wesley, ele parava ali, ele começava a orar para saber se ele tinha errado alguma coisa com Deus, porque ele sabe que viver com Deus é viver em tempo de perseguição. Então tem um tempo que ele para um pouco, e quando ele começa a orar, vem um homem do nada e joga uma pedra nele, acerta as costas dele. Ele fala, eu estou bem, e ele continua a caminhada. Mas uma geração onde que o povo ele acha que está servindo a Deus é porque ele quer barganhar algo, dificilmente ele terá utilidade no reino. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 4. Quem quer ser usado por Deus aqui? Por favor, permita Deus ele te conduzir esses dias. Porque para sair do Egito, o deserto era necessário. Para sair do Egito, o deserto era necessário. Então eu gostaria que você repetisse comigo: o deserto é uma bênção. Aleluias. Diz assim, verso 1: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe:
Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-se Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Na medida da pregação nós vamos terminar esse texto aqui. Nesse momento eu gostaria que você colocasse a sua Bíblia no seu assento. Tem uma medida dos céus aqui para nós nessa noite. Deus, Ele quer te usar. E a maior tentação de Satanás, às vezes as pessoas acham que a tentação de Satanás é atração pelo sexo, atração por mulher, atração por homem. Às vezes quando fala de tentação de Satanás, as pessoas acham que é tentação por dinheiro. Mas a maior tentação que Satanás está trabalhando hoje no coração dos cristãos é a tentação de parar. Mas parar o que se você nem começou ainda? Olha nos olhos desse irmão que está no lado e diz assim: o deserto é apenas o começo. Agora coloca a mão no teu coração aí. Ora por esse coração aí rebelde. Ora por esse coração aí trabalhoso. Ora por esse coração aí invejoso. Ora por esse coração aí ardiloso, sim. Mas profetiza sobre ele uma transformação. Profetiza sobre ele uma maturidade. Profetiza sobre ele um direcionamento. Profetiza sobre ele uma unção de obediência, uma unção de paciência, uma unção de saber esperar, uma unção de discernimento, uma unção de perspicácia. Oh, que andorolo bralabas, umbreleba da canturolo bralabas. Pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, levante suas mãos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ela anseia por ti, poderoso Deus, é o Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, só por ti, poderoso Deus, tu és poderoso Deus, não há outro, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos nessa atmosfera de milagre, nessa atmosfera de poder, nessa atmosfera de transformação.
Meu Deus, eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro. Derrame a tua medida de amor em nós. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nos dá sensibilidade para nós sentirmos a tua presença. E também sentimos a presença do nosso inimigo no tempo preciso, para que a autoridade sobre nós possa ser otorgada e nós possamos direcionar os reinos, ó Pai. Meu Deus, derrama o teu peso de glória sobre nós. Eu ordeno que todo o reino das trevas nesse momento seja neutralizado, paralisado, tanto aqui quanto dentro desse lar que vai nos assistir. Espírito das trevas, eu paraliso vocês, pelo nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor derrame aqui um poder, uma medida da tua unção, ó Pai, que eu possa ser usado nessa noite como conduíte do teu Espírito, ó Pai. A boca é minha, mas a palavra é tua, Senhor. Fica à vontade para falar tuas verdades necessárias para nós, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor. O que te travou? O que te parou? O que fez você se recolher quando era para você avançar? Assim como Deus, ele desceu no jardim do Éden e perguntou a Adão: Adão, cadê você, Adão? Adão estava escondido, envergonhado, entristecido, com sentimento de missão falida, com sentimento de traição. Ele olhava para ele e não sentia nele mais utilidade alguma no reino. Ele olhava para ele e ele não queria mais estar ali. A vontade da morte de Adão agora era uma verdade para ele. Porque foi o maior espanto a ausência da presença de Deus na vida dele. Aquele amigo que chamava toda a tarde e liberava sobre ele coisas celestiais, que liberava sobre ele a utilidade que ele tinha. Adão foi muito usado por Deus, e não era expulsando o demônio nem curando pessoas, mas era colocando o nome nos animais, nas frutas, cuidando daquilo que Deus entregou nas mãos deles. Isso que nós precisamos entender. Deus, ele tem colocado coisas em suas mãos, você tem cuidado, você tem zelado daquilo que Deus, ele colocou para você. Porque quando você zela, quando você cuida, você está sendo usado por Deus. Seja levando 1 quilo de alimento, ou seja você ajudando alguém no semáforo, seja você dando uma palavra de fé ou uma palavra de exortação. Mas não é a sua palavra nem o seu método, mas é você ser usado pelo Espírito Santo. Talvez você vai pregar 50 anos para alguém, essa pessoa, ela nunca vai deixar uma palavra entrar no coração, porque talvez os 50 anos que você pregou foi usando o seu método, o seu jeito, ou querendo usar as palavras que foi tocado um dia em você, e você quer usar essas mesmas palavras para tocar alguém. Mas o que te fez chegar aqui não é suficiente para você continuar. Deus, ele quer te dar um novo de novo. Tem as palavras certas para as pessoas certas, e só o Espírito Santo discerne qual palavra as pessoas precisam. É por isso que hoje eu queria pregar sobre Jeremias 33:3, e Deus, ele largou no meu coração aqui. Fala sobre o deserto. Fala sobre o deserto, fala sobre a bênção do deserto. E por que o deserto é uma bênção? O deserto é uma bênção porque lá Deus, ele é glorificado e o diabo é envergonhado. O deserto, ele é uma bênção porque lá nós testamos os nossos limites. O deserto, ele é uma bênção porque lá nós nos aproximamos mais do Senhor, porque nós entendemos que não tem nada para nós nos alicerçarmos. Lá nós entendemos que a dependência dele tem que ser total, que a nuvem tem que ser necessária, e que o maná do céu também é preciso. 40 dias Jesus, sem comer, sem beber. Ele estava dizendo: ei israelita, você não precisava do maná, você só precisava caminhar em linha reta e obediência, que você chegaria sem precisar de nada. Jesus, ele chega para dar um recado para os hebreus. Jesus está falando assim para você nessa noite. Você está dizendo que está precisando de coisas, mas essas coisas que tu tem dito são coisas desnecessárias para você avançar com o reino. Esses são um dia da dependência total de Jesus, e nós continuarmos caminhando, mesmo sangrando, chorando.
entristecidos, às vezes sobrecarregados. Só andamos sobrecarregados quando não vamos até Jesus. E nós não vamos até Jesus só quando nós estamos carregados de pecado, porque o pecado nos envergonha. Deus, Adão, por que você está escondendo, Adão? Ah, porque eu estou nu. Quem te disse que você está nu, Adão? Eu gosto demais desse texto. Eu gosto demais de falar isso assim, ó. Deus estava perguntando assim: Adão, quem que você está ouvindo agora que não sou eu? Não foi eu que disse que você estava nu, Adão. O problema é quando a palavra de Deus não é mais suficiente, aí nós queremos ouvir outras vozes que nos consolem. Estava conversando com a minha sobrinha agora quando eu fui de férias, e ela falando que estava apaixonadaça pelas pregações de um pregador aí, não sei o que lá, azedo. Os entendedores entenderão. Porque era como se ele estava dando para ela um alvará que não era preciso buscar. Ele estava dando um alvará, uma palavra de consolo, que não era preciso fazer nada disso, que já estava salvo, já estava tudo ok, era só cantar umas musiquinhas na igreja, que já estava tudo bem. É Vitor Azevedo o nome do pregador, falo mesmo. Crente que gosta de ouvir Vitor Azevedo, David Leonardo, você precisa se converter, meu irmão, porque é totalmente antibíblico o que esses caras falam. Eu chamo você que duvida, eu chamo você para sentar no meu lado, eu abro uma pregação dele e uma Bíblia no lado. Eu te desafio. Porque não é sobre o que você gosta de ouvir, mas é sobre o que você precisa ouvir. Não é sobre o que vai melhorar o seu ego caído, mas é sobre o que vai matar você, para que Jesus possa te ressuscitar. Não é sobre aonde você vai congregar, mas é sobre o Deus está podendo te usar. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar, Ele quer mostrar para você o que é prazer. Só que às vezes nós vemos aqui, estamos sendo tão perseguidos, estamos sendo tão mal falados, eu não aguento mais essa humilhação, não aceitam a minha ideia. E aí quando eu penso essas coisas, eu logo quero parar, porque eu ainda sou menino, porque ainda eu sou infantil diante do Senhor. E existe sim, lá no livro de Oséias fala que Deus os amou quando ainda ele era menino, e é bom, mas tem outro texto que o Senhor vai dizer bem assim, que quando o rei é menino, o povo sofre. Então tem que saber qual é o tempo que nós podemos ser menino, até onde nós podemos ser menino. Moisés, no começo do ministério, ele feriu a rocha, e o Senhor permitiu, mas na medida que ele foi andando, na medida que ele foi caminhando, quando ele feriu a rocha novamente, isso custou a vida dele. Porque tem erros que nós só podemos cometer apenas no início, mas tem coisas que você já está sabendo demais, e isso está gerando morte em você. E a morte é do membro, ela vai matando um por cada vez. E quando você menos percebe, o seu coração ele sofreu uma parada cardíaca, o seu cérebro não está mais funcionando e você não tem mais utilidade. Então não brinque esses dias. Não brinque esses dias, mas dê uma resposta para Deus. Dê uma resposta para Deus. Para de dizer: desse jeito eu não faço, desse jeito eu não vou. Eu já estou cansado. Cansado de quê, meu irmão? Cansada de quê, minha irmã? Diz para mim. Nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada. Nós olhamos para a história da igreja e vemos uma mulher como Perpétua, com o seu filho recém-nascido no colo. E ali os soldados perguntavam: você vai negar o Senhor ou você vai morrer? Você vai negar o Senhor ou você vai morrer? Ela olha para a criança, ela começa a chorar e entrega para os pais que resolveram negar e falaram: eu não posso negar o meu Senhor. E aqueles soldados matam ela. Qual é a sua desculpa? Qual é a nossa desculpa? Qual é a desculpa que nós estamos dando para dizer que estamos cansados demais, que já não aguentamos mais? Deus, Ele quer fazer muito através de você. Deus, Ele quer te usar desse jeito e dessa maneira que você está querendo. A história vai te apagar. Você não vai deixar legado.
Você nunca vai ser ninguém se você quiser apenas sofrer o tanto que o povo consegue sofrer. Talvez para o inferno você não vá, mas também autoridade você nunca vai ter. Autoridade é o que nós precisamos esses dias. A Bíblia diz que a terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, se os filhos de Deus não estão se revelando, é porque nós ainda não somos filhos. Porque o filho, ele obedece o pai, mesmo contra a vontade dele. Que não seja feita a minha vontade, pai, mas a tua. A tua. E o problema é quando nós queremos encontrar os motivos necessários e verdadeiros, e nós conseguimos encontrar. E nós olhamos para o lado e olhamos alguém e vemos alguém desanimado. E talvez seja alguém proeminente, talvez seja alguém que tem uma autorrelevância, talvez seja alguém que te influenciou. Aí quando você vê alguém que te influenciou um dia desanimado e parado, você fala: se até ele, se até ela está desanimado, quem sou eu? A ideia é parar mesmo. E Satanás está ali o tempo todo no seu ouvido dizendo: você não vai conseguir. Você vai falhar de novo, você vai passar vergonha mais uma vez. Sabe por que no deserto ele tem muitas miragens? No deserto tem muito ilusionismo. No deserto tem falsos oásis. Para você vencer no deserto, você precisa fazer do deserto a sua escola. Porque o deserto é a maior escola que há. Mas só vai para o deserto um tipo de pessoa. O deserto verdadeiro, porque tem deserto que é o Senhor que nos envia, tem deserto que é o Espírito que nos conduz, mas tem deserto que somos nós que entramos com as escolhas que nós tomamos. Porque quando Deus ele te envia para um deserto, Ele te protege, Ele te guarda. Sim, o que você precisa passar, você vai passar. É necessário, o deserto é necessário. Mas você sabe quando Jesus ele foi para o deserto? Foi depois que Ele foi revelado. Sabe por quê? Às vezes você ainda está no anonimato. Sabe por que às vezes as coisas não fluem, não funcionam na sua vida? É porque você não está preparado para o deserto ainda. Então o Senhor está te guardando, o Senhor ele está te poupando pela sua imaturidade. Mas no momento certo que Ele dizia assim: ó, esse é meu filho amado, a qual me comprazo. Aí você vai entender que o reino das trevas vai te reconhecer como filho. Aí você acha que vai ser mil maravilhas? Não, esse momento você vai ser conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Sabe que o Espírito estava dizendo para Satanás: ei, eu trouxe um que vai te vencer nas tentações a partir de agora. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Ei, é possível vencer Satanás, sim. É possível vencer demônios, sim. Quem é esse chucaveira, esses demoninhos de esquina aí, Zé Pilintra, Pombagira, que fica te paralisando, que fica te amedrontando? Como você pode deixar uns restos de diabo desse paralisar a sua família? Trazer enfermidade, trazer prostituição dentro da sua casa? Como? Você recebeu autoridade dos céus para paralisar todo o reino das trevas. Tenha essa autoridade, seja livre, seja liberto no Senhor. Seja liberto no Senhor. Toma posse daquilo que Ele colocou na sua mão. Porque Ele colocou foi poder na sua mão. Ele colocou foi autoridade. Está tudo aí dentro de você. Não precisa eu como pastor colocar a mão em você e dizer assim: você agora tem poder. Não, porque o Senhor já colocou isso dentro de você. O Senhor já colocou isso dentro de você. Comece a orar de verdade. Mas não ore querendo algo, não, por favor. Ore querendo entender qual é o seu propósito, onde que o Senhor Ele quer te usar. Ore se entregando, se revelando quem você é. Você tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu tenho um problema com inveja. Deus, eu tenho um problema com mentira. Eu tenho um problema com fofoca. Eu tenho um problema eu não confio em Ti. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é o que te trava.
Eu não sei o que é que te trava. Eu não sei se é o medo, eu não sei se são marcas do passado. Eu não sei se é frustração que te pegou um dia. Eu não sei se você depositou demais a sua fé em pessoas, quando era para você depositar a sua fé apenas em Jesus. Eu não sei se você esperou demais de alguém que não poder preencher o que você tanto necessitava. Eu não sei se você colocou a sua fé um dia em um trabalho. Eu não sei se você um dia colocou a fé em uma casa, em um automóvel, em uma rua. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Jesus, Ele quer mudar a sua história. Com todo mundo que Jesus cruzou o caminho foi para mudar a história. Ele tentou mudar a história de Judas, mas Judas não quis. Ele tentou mudar a vida de Pilatos, mas Pilatos não quis se envolver. Ele tentou mudar a vida de Herodes, de Caifás, Anás. Ele tentou. E mais de 2000 anos ele está tentando mudar a sua história. Você vai deixar ou não? 2000 anos depois de você saber todas essas histórias, depois de você ter visto filmes, livros, Bíblia, ter presenciado milagre, ter recebido revelação, depois de você ter ouvido músicas, pregações, ainda o Espírito Santo ele tem dificuldade de te alcançar. Porque é um coração que busca os seus próprios direitos. É um coração que busca os seus próprios prazeres. Mas hoje é um dia de ser quebrado alguns jugos. Hoje é o dia de ser quebrado algumas correntes. Hoje é o dia de ser cortado algumas cordas. Hoje é um dia de ser desfeito feitiçaria. Hoje é um dia de ser desfeito macumba aqui dentro desse ambiente. Sim. Ele vai te pegar aqui ainda nessa noite. Para vencer a tentação, você precisa fazer do deserto a sua escola. Segundo princípio, para vencer a tentação, não seja enganado. Faça a melhor escolha. Vamos ler comigo versos 5 e 7 do capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4 de Mateus diz assim: Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-lhe sobre a parte mais alta no templo e desafiou-lhe: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contudo, Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, crente, de tantos religiosos engessados ficar com a Bíblia aberta ali no Salmo 91, o diabo decorou. E aí ele tentou usar contra Jesus. Porque a Bíblia aberta ali, tem vezes que eu vou fazer uma visita, meu irmão tem aquela Bíblia amarelada lá no Salmo 91. Chega, já tá meio pretinha, é tanta poeira, sujeira. Não, tá ali a Bíblia ali, sabe? Não tem poder nenhum. É um pedaço de papel velho. A Bíblia, sem alguém ler ela e sem ter o Espírito Santo para poder interpretá-la, é apenas um livro velho. É apenas um livro velho. Eu só não pego um e jogo aqui no chão porque vai escandalizar algumas pessoas. Mas não passa de um livro. Respeito você tem que ter com Deus e quando você está lendo e vivendo ela. Mas para de ser esse religioso. Não, a minha Bíblia. Vou ver se tem corajoso aqui. Quem hoje antes de vir para a igreja teve que bater na capa para tirar a poeirinha? Tem alguém que pode levantar a mão se isso aconteceu com você hoje?
ter corajoso não, porque eu sei que teve. Ou você leu a Bíblia a semana toda essa semana? Glória a Deus, hein? Demais. A gente precisa dar mais valor àquilo que nós temos em nossas mãos. A gente precisa dar mais valor àquilo que já está escrito. A gente começa a ler. Já pensou? Você começar a ler a Bíblia, Deus começar a revelar para você a vontade dEle, e Ele começar a te usar e você entender. Você sabe aqueles crentes chatos que fica te parando para falar versículo, para falar de Deus para você? É porque ele é usado por Deus, ele gosta daquilo. Ele gosta daquilo, é por isso que ele gasta o tempo dele orando por você. Mas enquanto você não sentir que você está sendo usado por Deus, você não vai ter força para você orar pelos seus familiares. Você não vai ter força para você vir à igreja. Mas quando você começar a entender o que é ser usado pelo Senhor, tudo vai se tornar tão mais fácil. Tudo vai se tornar tão mais fácil. Às vezes eu olho assim, hoje eu tenho 8 anos aí de ministério. Eu olho quantas pessoas começaram comigo. Desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, até quando eu fui para o seminário, quando nós fundamos o ministério aqui, quantas pessoas já começou com a gente e parou? Quantas pessoas que estavam firmes, apostando as fichas que eu não ia durar nem uma semana, que eu não iria durar nem 6 meses no seminário, e agora eu tive que voltar para poder pregar para ele. Ei, você não pode falhar. Você não pode regressar, você não pode voltar. Quantas pessoas que quando eu entrei no ministério já era crente já há 10, 15 anos. E hoje eu estou aqui pastoreando. Eu não estou falando isso para me exaltar não, tá, igreja? E hoje eu estou aqui pastoreando, a pessoa está no mesmo lugar sem dar nenhuma resposta para Deus. Ah, é porque você tinha um chamado. E você não tem chamado não, meu querido? Você não tem chamado não, minha querida? Espero que você não tenha, porque você não precisa ter chamado. Você tem um mandamento sobre a sua vida: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, quando nós entendemos quais escolhas nós precisamos tomar dentro do deserto, quando nós entendemos aonde é que nós estamos e aonde nós precisamos chegar. Porque o deserto, ele não é o propósito. O deserto, ele é o processo. O propósito é onde? O propósito é viver eternamente com o Senhor. O propósito é nós ter terminado a nossa missão. O problema é quando eu olho no coletivo para o propósito, eu observo a irmã juriscrente desanimada, e aí eu me desanimo também. E quando eu estou desanimado também, eu vou lá e falo assim: Satanás, me dá uma forcinha. Talvez com a sua boca você não fale isso, mas no fundo do seu subconsciente, você está lá cantando juntamente com o Timaya: me dá um motivo para ir embora. Aí você está lá. Aí Satanás, ele vem dar um somebody love no seu ouvido: você tá vendo como o louvor tá assim? Você viu aquela pregação? Eu acho que o pastor deu uma indireta. Você viu, a irmã passou por mim, nem me cumprimentou. E a roupa do irmão fulano de tal? E essas músicas, já tô cansado. Você acha que isso é ideia sua? É o capeta ministrando sobre a sua vida, e você tá dizendo assim, ó: amém, sim, meu Senhor. Porque a Bíblia diz: quem você ouve, quem você escuta, quem você obedece, esse é o seu Senhor. Seja da justiça para seja da bondade para a justiça, ou da maldade para a morte. Quem você está ouvindo esses dias? Para de olhar no coletivo e dê uma resposta no singular, esperando a resposta no coletivo. A sua resposta tem que ser no singular. A sua resposta tem que ser no singular. É entre você e Deus. Não é do que você está necessitando aqui fora. Não é sobre o que está te alimentando. Não é a geada que tem que matar as suas folhas. Não é a
a chuva que tem que derrubar você com o temporal, mas é aonde a sua raiz ela está enficada, é aonde a sua raiz está alicerçada, é aonde o seu coração está sendo alimentado. Quem são os profetas que estão falando ao seu ouvido? Quem você tem buscado conselho? De onde? Da onde você tem buscado a água para você beber? Aonde que você está buscando a água para você beber? Eu lembro de um tempo onde que eu estava desanimado de ser pastor. Eu queria parar. Eu me sentia alguém que não estava conseguindo dar conta do recado. Eu me sentia alguém que eu achei que eu tinha colocado tinha colocado as mãos pelos pés. Tem um ditado mais ou menos assim. Só que houve um problema. O problema era onde que eu estava bebendo a água. Tinha uma pessoa que sempre chegava e falava só os problemas da igreja. Tinha uma pessoa que sempre chegava para mim e só falava o lado negativo das pessoas. E o que as pessoas falavam de negativo de mim para ela vinha e falava para mim. Até que houve um problema um dia onde que essa pessoa teve que se afastar da igreja. E aí eu comecei a entender que o ministério estava desenvolvendo, mas eu estava fazendo as mesmas coisas que antes. Até o dia que essa pessoa precisou retornar de novo para o ministério. E quando ela retornou, que começou a conversar comigo, eu falei: epa, dessa água aí eu não vou beber não. Para trás, Satanás, em nome de Jesus. Porque tem pessoas que vai ficar mandando mensagem para você: ó, o queridinho do pastor, ó, a queridinha do pastor. Olha, eu acho que o pastor não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Eu acho que eu não sei mais daquela igreja. Depois que aconteceu isso, tem pessoa diferente. Satanás vai usar pessoas para tentar te parar. Repreenda no nome de Jesus. Por favor, não seja parado por pessoas, não seja parado por demônios. Cuidado aonde que você está bebendo a sua água. Toma cuidado, abre os seus olhos. Às vezes você está cheio do vigor, você está cheio de vontade, cheio de sede de tomar água do reino. Aí vem um atribulado, endemoniado, não querendo ajuda, mas querendo te parar. Ele chega para você assim: estou acabado, estou cansado, não aguento mais. Até aí tudo bem, você poderia falar: tá bom, eu vou orar por você. Mas ele vai começar a dizer para você porque ele está cansado, porque ele está acabado, porque ele não quer mais. Só que essa ideia, nesse momento, já é Satanás te evangelizando. Ele vai querer abrir os seus olhos para você ficar desanimado também, paralisado também. Então tome cuidado quando você for abrir a sua boca para você falar com alguém. Porque Satanás ele pode te usar assim como ele usou a boca de Pedro. No mesmo momento que Pedro disse assim: olha, quando Jesus pergunta: quem eu sou para vocês? Um diz: tu és o Elias, tu és o outro. Não, mas e vocês, o que eu sou? Pedrão vai lá e fala: tu és o filho do Deus vivo que desceu do céu. Ah, Pedro. Jesus dá um labachura e diz: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o próprio Espírito Santo. Aí Pedro: demais. Uau. Viu lá, João? Viu lá, Tiago? Ser usado é assim. Aí Jesus vai lá e continua: o filho do homem, o filho de Deus teria que morrer e entregar a sua vida pelos pecadores. Na hora Pedrão vai lá e fala assim: não, Senhor, por favor, não diga um negócio desse. Jesus já olha entendendo, tendo discernimento, sensibilidade. Ele olha para trás: Satanás, eu te repreendo. O problema não era Pedro, mas foi para quem Pedro emprestou a boca dele naquele momento. Eu quero que você entenda o que eu estou lançando aqui na sua vida. Eu quero que você entenda, eu quero que você destrave, eu quero que você nesse momento deixe a palavra entrar no teu coração. A sua casa está bagunçada, a sua casa parece que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu, você apenas está deslocalizado. Tem uma palavra para cada tempo. Se você não tomar posse da palavra que está sendo lançada hoje na sua vida, não vai ter poder. Se você quiser ficar usando o recurso do passado, ou o recurso que ainda é do futuro, e não usar o que você tem hoje, você vai se perder, você não vai aguentar. E hoje Deus está dizendo assim: olha, eu estou aqui, eu estou ao seu lado. Eu não quero que você se perca, mas eu quero que você dê uma resposta.
Envergonha Satanás, por favor. Pisa na cabeça do diabo. Tá no deserto, tô. Conheceu seus limites? Sim. O que faz bem para mim? O que me aproxima de Deus? Eu vou buscar. O que me afasta de Deus? Eu vou me afastar do que me afasta de Deus. Me diz qual é o seu problema. Seu problema é um celular? Então quebra essa porcaria até que você tenha maturidade para usar. Eu não posso quebrar, não. Dê para alguém. Peça ajuda. O meu problema é uma amizade que eu tenho. Cancela isso em nome de Jesus. Eu tenho uma necessidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Confessa para Jesus. Chama alguém da sua confiança, por favor. Mas chama alguém da sua confiança não para te entender. Uma vez um jovem, ele me chamou para conversar. E na medida que ele me chamou para conversar, eu entendi que ele não queria ser ajudado. Eu entendi que ele queria que eu entendesse por que ele era escravizado pelo pecado. E isso ali não tirasse a paz dele, não tirasse a minha paz com ele. Olha, meu jovem, esse problema que você tem, ele é resolvido desse e dessa maneira. Mas eu não tenho força. Você quer a minha ajuda? Olha, pastor, só quero que você me escute. Tá bom então, vou te escutar. Mas eu não consigo alguém dizendo pra mim: olha, eu só quero que você me escute, tá bom? Só quero que você me veja. Ele pegue uma arma, coloque as munições, coloque na sua cabeça e atire enquanto eu só veja. Porque um pecador, ele está fazendo isso com a vida dele. Eu não consigo enxergar. Não, eu só quero que você me escute enquanto eu corto os meus pulsos. Não, não dá. Nós temos que intervir. Nós temos que se posicionar. Se posicione no reino. Se posicione no reino esses dias. Queira ser usado pelo Senhor, por favor. Último princípio para nós encerrarmos. Para vencer a tentação, precisamos ter um referencial. Vamos ler do 8 ao 10. Diz assim: tomou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que tem te motivado a vir à igreja? Você tem feito isso em troca de quê? Para você receber que tipo de benefício? Por que você tem dizimado? Por que você tem ofertado? Me diz. Você que dizima, por que você dizima? E você que não dizima, por que você não dizima? Você tem que ter essas duas respostas. Não é só sobre dar ou não, sobre não dar, mas é sobre você entender o que é que acontece e o que é que não acontece. Você que tem um cargo na igreja, por que você tem esse cargo? Você que não tem um cargo na igreja, por que você não tem esse cargo?
Se prepare para se encontrar com Deus que sabe fazer a pergunta. Porque quando um dia Deus ele te perguntar, Ele não vai precisar que a sua boca fale, porque Ele conhece os seus pensamentos. Está na hora de nós se locomover esses dias. Não é sobre apenas... Não, eu estou indo na igreja. Não é sobre apenas eu estou indo na igreja, mas é sobre você ser igreja. Se morresse todos os cristãos do mundo, sumisse todas as Bíblias do mundo e permanecesse só você, o que seria do Evangelho daqui para frente? O que seria de Jesus, a morte e a ressurreição dele daqui para frente? O que seria da sociedade? O que seria da sociedade que você, com essa responsabilidade de levar o Evangelho, de pregar, fazer manifestação de milagre e poder através da sua vida? O que você falaria? O que você pregaria? Aí um dia o Senhor vai olhar no fundo dos seus olhos e vai dizer bem assim: meu filho, por que você não pregou? Tinha tantas pessoas que precisavam ouvir a sua voz. Você vai chegar para Deus, talvez você vai dizer: Deus, eu não tinha capacidade. Não, capacidade você teve porque eu te criei para isso. Mas eu não aprendi, não. Eu mandei um professor na sua cidade para te ensinar teologia. Nessa teologia ele dava aula de homilética, que te ensinava como você pregar, como você se portar em cima de um púlpito. Nele ele te ensinou você a memorizar livros da Bíblia. Ele ensinou para você Novo Testamento, Velho Testamento, doutrina. Então você não quis. E porque você não quis, tantas almas se perderam. E por causa disso, eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito. Você não me ouviu, você não me obedeceu, você não me quis. Quando eu precisei de você, eu não pude contar com você. Eu te criei para algo e você rejeitou para esse algo que eu te criei. O assunto é sério, igreja. Não brinca, não. Não brinca. Tem alma se perdendo enquanto você está cansado demais. Tem alma se perdendo enquanto você está sofrendo demais. Sofrendo com o quê? Sofrendo pelo quê? Sofrendo para quê? Me diz qual é a maior causa de sofrimento para você hoje. O que é que está causando sofrimento para você hoje? Me diz. Eu peço, abaixe sua cabeça 5 segundos aí. Eu quero que você memorize, eu quero que você mentalize nesse momento o que é que está te dando problema. Por favor, quando eu pedir para você, tenta obedecer só um pouquinho. Qual é o seu maior problema hoje? Por que está te paralisando? Ele quer resolver todas as suas causas. E resolver as suas causas não quer dizer que Ele vai te dar um sim, mas quer dizer que é para você passar essa página. Quer dizer que você precisa obedecer, mesmo sofrendo e gemendo. A resposta é preciso. Ser usado por Ele é necessário. Sua referência tem que ser Jesus. Olha aqui para mim. Sua referência tem que ser Jesus. Você já está livre, você já está liberto. Você entende que você está vivendo coisas que você orou um dia e você achou que você não queria alcançar, e você não tem dado graças a Deus pelo que você tem hoje, só porque você está passando uma fase de deserto. Mesmo assim, o deserto ele é necessário. O deserto ele é necessário, ele é preciso. O deserto não é aonde que você vai morrer só se você não ouvir, só se você não obedecer o que Deus está te direcionando esses dias. Crente não morre no deserto, crente morre em uma cruz. Crente não morre com provação, cristão morre em uma cruz. Cristão não morre por perseguição, cristão morre em uma cruz.
Sim, e ele morre pelas mãos de Deus, para que o Espírito possa ressuscitá-lo. Ninguém matou Jesus. Ele disse assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele pode gritar assim, ó: está consumado, tetelestai, está terminado, eu venci. Quando ele disse eu está consumado, ele estava dizendo: eu venci, o que tinha que fazer eu fiz, eu venci. Aí todos olharam, Maria chorando, João chorando, Pedro entristecido, Judas indo se enforcar, aquela loucura. Ele estava dizendo assim: a minha parte eu fiz. Sabe o que Deus está dizendo bem assim para você nessa noite? Faça a sua parte, porque a ressurreição fica por conta do Espírito Santo. A ressurreição fica por conta do Espírito Santo. Terceiro dia ele estava no céu, mas no segundo ele estava no inferno. Sim, é preciso, é necessário a bênção do deserto. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Não pense que uma feitiçaria, que uma obra de macumba é feita apenas quando é enterrado um frango, acesa uma vela. Não. Existe o demônio da inveja, que é uma loucura. Não tenha medo de pessoas, por favor. Não tenha medo de demônios, por favor. Não crie bloqueio com pessoas, por favor. Você não está bem de saúde esses dias e você não está entendendo o que está acontecendo. Mas tem algumas pessoas com a flecha atravessada. Na medida que você começar a orar nesse momento, essa flecha vai ser removida hoje. Essas flechas vão ser removidas hoje. Na medida que você for adorando nessa noite, na medida que você for confessando o Senhor Jesus, você vai entendendo o nível que você vai entrar. Na medida que você for nesse momento adorando o Senhor ele hoje vai virar uma chave para começar a te usar. Às vezes no deserto você vai andando, às vezes no deserto você vai guerreando, você vai batalhando e as coisas parecem que vai só piorando, mas não se preocupe, porque quem cuida de você é o Senhor. Um dia Ele disse que ia cuidar de você, Ele não esqueceu da promessa, Ele não esqueceu da promessa. Talvez você está dizendo assim: eu estou guerreando sozinho lá em casa, eu estou fazendo sozinho lá em casa. Você não está sozinho, você não está sozinha. Dê uma resposta para Deus. Deixa o fogo acender, deixa o fogo alastrar por durante toda a sua casa. Não diga que você está sozinho, mas profetiza, profetiza, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua vida. Eu vejo pessoas aqui com as mãos cheias do poder de Deus, com as mãos cheias do poder de Deus. Tira essa luva que está atrapalhando aí, tira a luva do medo, a luva da incredulidade. Não é porque você merece.